Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao mais um conteúdo do canal do Afinando o Cérebro. Você sabe o que é um tesouro? Tesouro é um conjunto de riquezas ou um lugar onde essas riquezas ficam armazenadas. Será que você conhece os tesouros da plataforma Afinando o Cérebro? Sim, além dos jogos e atividades, temos várias funções que são um verdadeiro tesouro. Venha comigo e juntos, nos próximos minutos, vamos explorar algumas dessas preciosidades que podem enriquecer o treinamento auditivo, tanto para quem treina como para o profissional que acompanha o treinamento. Eu vou compartilhar aqui a nossa página do Afinando o Cérebro, só que eu vou tirar o áudio para que vocês possam me ouvir. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um plano profissional, portanto, quando eu entro, eu tenho um cenário que mostra não apenas os meus dados, mas também os dados dos meus usuários aqui no cantinho. O que eu quero chamar a atenção para vocês, para começar, é um primeiro tesouro que está aqui logo de cara. A gente vai abaixando um pouco a tela e encontra os últimos lançamentos. O que os últimos lançamentos têm de interessante? Além de você poder aqui saber quais são as novidades, você tem aqui essa letra I, que vai trazer informações adicionais para que você conheça aquele jogo, quais as habilidades, o nível de dificuldade, quem se beneficia com eles. Então, você pode ver que cada um desses jogos tem a letra I, mas já para você ter uma ideia, o nível de dificuldade e as habilidades, a habilidade principal trabalhada pelo jogo, já aparece neste card logo na entrada. Mas a gente clica aqui e se aprofunda. O que a gente vai encontrar? Todas as habilidades que direta ou indiretamente são estimuladas, quem se beneficia com esse jogo, isso ajuda a pessoa que está procurando o jogo também se identificar e o que você pode melhorar. É uma forma de ajudar a pessoa a se identificar como um potencial usuário e se motivar a treinar para melhorar aquilo que, por exemplo, nesse jogo, que é o monitor cardíaco hard, já é um nível mais difícil do jogo monitor cardíaco, né, que vai melhorar a capacidade de diferenciar sons semelhantes em palavras, a atenção à informação auditiva, a habilidade de focar a atenção, perceber nuances acústicas necessárias para discriminar fonemas e melhor compreensão da comunicação, tanto em português quanto em outros idiomas. Enfim, e eu também tenho uma informação que fica escondidinha aqui embaixo, que é a idade indicada. Essa idade indicada, ela parte de dois pressupostos. Primeiro, quais são as habilidades que estão sendo treinadas e estimuladas, né? A criança já tem que ter, a pessoa já tem que ter alguma condição de fazer esse treino, e também o nível de complexidade da tarefa. Muito bem, já vi para que serve, tal, vou jogar, ótimo. Quando a gente joga, todos os jogos têm um tesouro que são as configurações. Então, o que acontece quando você entra no jogo? Você está lá, na primeira vez que você vai jogar, vale a pena você conhecer não somente as regras do jogo, mas as configurações possíveis. Você entender o como jogar já faz parte do treinamento, né? Então, quando você está treinando, entender, não pular essa parte, tentar descobrir sozinho como joga, ler o como jogar, ir no passo a passo, observar as imagens, entender o que acontece de diferente em cada um dos níveis, isso tudo faz parte do treinamento. Então, se você é terapeuta, você ajuda o seu paciente com o processo de compreensão das regras. Se você já é o usuário final, aqui você sabe exatamente o que precisa ser feito e o que muda de nível para nível. Muito bom, já entendi, fecho aqui. Vale a pena conhecer quais são as configurações de cada jogo. O que são as configurações? É um super tesouro, porque você pode facilitar, dificultar ou direcionar o treinamento para aquilo que eu mais preciso. E também tem outras coisas, e tem uma dica aqui bem interessante. Alguns jogos, eles quando estão num computador mais antigo ou que tem menos memória,
Eles são jogos mais pesados e eles acabam rodando um pouco mais devagar. Se isso acontece no seu computador, você entra nas configurações e você pode escolher aqui no jogo o desempenho gráfico, que pode ser uma opção pela melhor qualidade, onde você vai ter todos os efeitos visuais e todas as cores e movimentos que o jogo pode apresentar, ou você pode clicar aqui em melhor performance. Significa que você vai ter uma visualização um pouco mais simples, mas o jogo vai rodar mais rápido. Então, essa é uma dica preciosa, principalmente quando você está usando aquele computador que não tem a melhor performance possível. Bom, decidindo isso, você pode controlar o volume do som que é falado no jogo, aumentando ou reduzindo em relação ao som da música ou aos sons competitivos. Você pode direcionar a atenção, aliás, os sons mais para a orelha direita ou para a orelha esquerda. Então, por exemplo, você sabe que tem uma dificuldade maior na orelha direita, você melhora o som na orelha direita para começar a fazer o treino. Então, o terapeuta vai indicar quais são as configurações ideais para o seu caso e você mesmo pode explorar, tornando o jogo, por exemplo, mais difícil se você aumentar a música competitiva ou o som dos outros estímulos que estão ali ao seu redor. Muito bem, fechando aqui, fazendo seus ajustes, é só começar a jogar. Quero mostrar aqui um outro tesouro que eu considero realmente um tesouro porque facilita muito a nossa vida. Então, digamos que eu quero ir lá para as minhas atividades e estou na dúvida, o que é que eu posso indicar para um determinado paciente ou eu mesmo, o que é que eu posso jogar? Então, eu posso procurar, dentre aqueles 160 e tantas atividades que nós temos, eu posso ir direto para aquela que eu gostaria de jogar. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui, olha, no procurar por nome, eu quero o jogo detetive auditivo. Aí eu dou um enter e imediatamente ele já aparece aqui. Puxa, tem 3, né? Tem em espanhol, tem em inglês, tem em português. Então vamos no português. Aí eu vou lá, vou jogar e eu posso também fazer algumas escolhas, dependendo do jogo, de facilitação ou de dificuldade. Nesse caso do detetive, por exemplo, como a gente vai ouvir uma lista de atividade, de objetos que foram roubados, o que é que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, não só trabalhar o controle de volume e jogar o som mais para uma orelha ou para outra, como eu também posso controlar o intervalo entre aqueles sons que vão aparecer, as palavras que vão aparecer, que pode aparecer numa lista rapidinha, com uma diferença de 100 milissegundos entre um estímulo e outro, ou, se eu preferir, dar um tempo maior de processamento, olha só, posso aumentar até 2 segundos a diferença entre cada palavra. Então, isso é bom para quem precisa de um processamento, tem processamento mais lento, mas também exige mais da memória, porque você precisa guardar todas as informações num tempo maior. Posso colocar uma música competitiva ou o som de uma chuva, né, do ruído branco. Enfim, eu posso facilitar ou posso dificultar de acordo com o nível que eu desejo estimular este paciente ou essa habilidade, quando estou eu mesmo escolhendo o jogo para mim. Muito bom. Além disso, podemos sair aqui do detetive, temos outros tesouros dentro dos próprios filtros, como a escolha pelo nível de dificuldade. Eu posso escolher só jogos ou ver só áudios. Os áudios são atividades muito interessantes para aquelas pessoas que não têm destreza em, por exemplo, colocar o mouse na mão ou responder ali, ou mesmo quem tem uma dificuldade visual, porque são atividades onde a pessoa só ouve e precisa responder falando. Então, é uma dica bem bacana. Você pode escolher aqui o filtro também pelo grau de dificuldade, desde o mais fácil, que é o nível 1, até o mais difícil, que é o nível 5. Da mesma forma, você pode escolher quais habilidades deseja estimular. Tá? Eu quero trabalhar com a habilidade de figura funda, ou seja, a habilidade de perceber um estímulo quando tem outros estímulos ao mesmo tempo. Então, eu vou lá em figura fundo e imediatamente aparecem todos os jogos que trabalham aquela habilidade.
Ah, não, eu quero, em vez de trabalhar a figura a fundo, estimular a linguagem. Ótimo, aqui eu tenho todos os jogos que estimulam linguagem diretamente. Ah, mas Ingrid, eu quero trabalhar a linguagem, mas eu também quero trabalhar, por exemplo, a atenção. Então, eu posso colocar as duas coisas ao mesmo tempo e o filtro vai nos mostrar atividades que têm exatamente aquilo que você precisa. E eu tenho um filtro aqui que é de idade mínima. Ah, eu quero fazer uma atividade que tenha aí um desafio um pouco maior, com habilidades ali para quem tem mais de 9 anos, ou para crianças menores, com 4 anos. A gente tem aqui a idade mínima, que é ali um divisor de qual é o mínimo que eu preciso de recursos naquela faixa etária para que a pessoa consiga resolver os jogos. Assim, você não corre o risco de dar um jogo muito difícil para uma criança que ainda não tem habilidade para fazer aquela tarefa. Muito bem. Além desses filtros que são maravilhosos, existem outras dicas interessantes. Se você vier aqui nesse canto aqui à direita, e você pode ir para, aqui vamos descendo a tela, vamos para conteúdos. Nos conteúdos, você vai encontrar um universo de informações que são interessantes, tanto para o profissional quanto para o usuário final. É bom para pais, é bom para o próprio paciente, é bom para todo mundo ter esse conhecimento. É o nosso blog Conectando o Cérebro. Tem várias mensagens aqui, textos que falam de temas que são comuns no nosso dia a dia e também coisas para a nossa vida, como, por exemplo, dicas para organizar reuniões virtuais, a relação entre processamento auditivo e aprendizagem de idiomas. Observem aqui a importância da audição na infância. Temas não faltam, nós temos periodicamente novos temas e numa linguagem gostosa, acessível, é só você clicar e explorar. São textos que não são muito longos e que você pode, inclusive, encaminhar o link para as pessoas que você deseja compartilhar essa informação. Muito bem, então nós vimos o painel com os últimos lançamentos, o i das informações que contam ali tudo que você precisa saber sobre cada jogo. Vimos que o como jogar não é apenas a instrução dos jogos, mas ele também é uma rica estratégia de estimulação de linguagem para que a pessoa compreenda o que precisa fazer. Vimos a possibilidade de personalização naquela engrenagem das configurações de cada jogo, os filtros que ajudam a gente a encontrar aquilo que deseja e os conteúdos do blog, sim, esse blog que traz muitas conexões com informações relevantes. Você já conhecia esses tesouros? Então, curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam descobrir essas dicas e continue conosco, explorando ainda mais possibilidades.